Hoje queremos dar início ao nosso primeiro encontro da nossa série de 3 encontros sobre metanoia. Essa palavra significa uma mudança essencial na nossa vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter, uma mudança de postura perante a nossa vida. E hoje queremos iniciar com a temática Sou cristão, e daí? O que isso significa na nossa vida? O que diferencia nós de outras pessoas enquanto cristãos? Por que nós confessamos a nossa fé como cristãos? A gente sabe que muito tempo atrás, quando Jesus esteve presente na Terra, ele chamou 12 discípulos para segui-lo, para auxiliá-lo e para propagar esse evangelho, essa nova notícia da salvação para todas as pessoas. E nós também somos convidados a sermos como os discípulos, a seguir a Jesus e a propagar boas notícias, a propagar a paz, a propagar o evangelho para outras pessoas no mundo. E um detalhe importante é que esses discípulos permaneceram firmes na fé deles, mesmo quando Jesus já não ficou mais presente enquanto carne. Jesus se faz presente o tempo todo, mas não como um ser humano, mesmo após a sua ascensão. Quando ele voltou para o Pai, os discípulos permaneceram firmes naquilo que acreditavam. Foram perseguidos, foram presos, mas continuaram anunciando o Evangelho da mesma forma. E a gente precisa lembrar que Deus nos ama de uma maneira muito grande. Nos ama tanto que mandou o seu Filho, que veja só, ele já estava presente desde a criação. Desde o começo, Jesus já estava lá. Quando nós olhamos para o Gênesis, e lá tem o verbo, quando Deus fala para que as coisas se criem, o verbo está lá, esse é Jesus. Jesus já estava lá. Só que o Pai decide enviar esse Filho, o único Filho dele, em forma humana. Na Bíblia diz que o verbo se fez carne e se fez presente entre os seres humanos. O verbo se fez carne e sofreu para pagar os nossos pecados. É um amor tão grande que ele deu o seu único filho na cruz, para morrer por nós. A questão é o seguinte: se fôssemos nós que estivéssemos sendo torturados, humilhados, chicoteados e crucificados, nós não estaríamos recebendo nada mais do que a gente merece, porque nós somos pecadores, a nossa essência é pecadora. E o salário do pecado se paga com a morte. O pecado se paga com a morte. E até aí tudo bem, seria normal se a gente recebesse essa penalidade. Só que não foi assim. Quem recebeu essa penalidade foi alguém que não merecia, alguém que não tinha pecado. O próprio Deus foi chicoteado, foi humilhado, foi surrado e foi crucificado. Aguentou até o último instante, perdendo sangue, sentindo a pior dor que alguém pode sentir. Por nós, que somos pecadores e que deveríamos estar no lugar dele, naquela cruz. E por esse amor tão grande, esse ousado amor que Jesus demonstrou por nós, ele nos convida a sermos discípulos, a seguir a nossa vida, a ter uma metanoia na nossa vida, a mudar o nosso pensamento e não seguir conforme esse mundo. Como falamos na saudação no livro de Romanos, não vivam como esse mundo. Nós temos que fazer uma metanoia na nossa vida. Nós somos convidados a seguir os passos dele. Nós somos chamados. Deus, Jesus, nos chama a sermos discípulos, a seguir, a propagar o Evangelho. E eu quero te fazer uma pergunta. Como estamos reagindo a esse convite? Qual que é a nossa resposta a esse convite? Será que nós temos propagado a salvação? Será que nós temos encarado o Evangelho como os discípulos encararam o Evangelho, de anunciar a qualquer custo, enfrentando qualquer perseguição? Eu acho que não. Eu tenho percebido que constantemente nós estamos espalhando ódio, discórdia, principalmente em redes sociais, nesse momento. Vejo muita briga, muitos comentários de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que deveriam ter uma postura diferente perante o mundo. Pessoas que deveriam estar aceitando o convite de Jesus para ser discípulo e tendo uma postura diferente. Mas não, eu vejo comentários causando briga política, eu vejo comentários disseminando ódio, estamos insultando os nossos irmãos e as nossas irmãs cada vez mais e com zero peso na consciência. Será que nós estamos nos dando conta do que estamos fazendo? Quero lembrar aqui o exemplo de um discípulo, o Pedro. O Pedro era talvez um dos mais doidinhos discípulos de Jesus. Ele era bem extrapoladão assim. Mas eu quero ressaltar aqui o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro era pescador, estava na Galileia, e Jesus, até então um homem estranho para Pedro, Pedro não conhecia até então Jesus, não sabia quem ele era,
Jesus chegou nele e falou: larga essas tuas coisas aí, essa tua rede, essa pesca aí, e eu vou te ensinar outra pescaria. Eu vou te ensinar a pescar gente. Eu te pergunto, qual seria a sua reação se você fosse um pescador e surgisse alguém que você nem conhece e te fizesse essa proposta? Como você responderia? Provavelmente nós acharíamos que seria um louco, um bêbado, um mendigo, alguma coisa alucinado, propondo uma coisa dessa. Pescar gente, onde já se viu? Mas a postura de Pedro foi diferente. Ele não pensou duas vezes, ele nem sequer perguntou quem Jesus era. Ele largou as coisas e foi. E aqui eu quero ressaltar que Pedro não conhecia Jesus. Mas e nós? Nós sabemos quem é Jesus. Nós conhecemos a história dele desde crianças. Nós sabemos tudo o que ele fez por nós. Nós temos a salvação. Por que nós não aceitamos esse convite? Será que a salvação não basta? Será que o amor incondicional, o perdão dos pecados, o apoio em todos os momentos, sejam felizes ou alegres, tantas bênçãos que recebemos, será que isso não é suficiente para seguirmos? Será que precisamos de algo mais que isso para seguir a Jesus? Será que realmente nós precisamos de mais que isso na nossa vida? Uma salvação? Perdão dos pecados? Nós somos livres de uma cruz? Nós precisamos de mais que isso? Eu quero te dizer que se você ou se eu precisamos de uma igreja que a todo momento precisa ser atrativa, alegre, feliz, como um circo, um parque de diversões, um show ao vivo, se nós achamos que todo o tempo tudo tem que ser uma festa, a gente não entendeu nada da mensagem da cruz. A gente crucificou Jesus à toa se a gente está achando isso. A gente precisa repensar os nossos conceitos. Que nós saibamos aceitar o convite de Deus e que nós saibamos fazer essa metanoia na nossa vida e que nós aprendamos um pouco mais a cada encontro dessa série. Que Deus nos ajude.